Está no primeiro selo. O profeta disse assim, ó, nós estamos vivendo nos dias que os selos foram abertos, amém? 63 os selos foram abertos. Quando um selo é aberto, o profeta diz, o mistério é desvelado. Quando o mistério se desvela, então soa uma trombeta. Declara uma guerra. Depois, uma praga cai. E uma outra era da igreja se inicia. Ele estava falando do processo que ficava se repetindo nas eras da igreja. Tem mais uma era da igreja que tem que acontecer, você sabia? Se chama milênio. Não é uma era de 100 e poucos anos, é uma era de 1000 anos. Nós vamos entrar já na eternidade, nós estaremos na eternidade. Então veja, para nós entrarmos nesse período, o que acontece? Então, o selo é aberto, e toda vez que um selo se abre, diz o profeta, uma guerra eclesiástica acontece. Não é isso? E quando essa guerra eclesiástica acontece, é uma guerra religiosa, uma cruzada santa, não é? Um diz que está com a verdade, o outro também diz, e eles começam a pelejar palavra contra palavra. Quando o grupo falso vê que não consegue parar com as obras de Deus no grupo verdadeiro, o que eles fazem? Eles entram para a política. Então é uma guerra política, é boicote. E o profeta fala sobre guerra política dentro da igreja. Então tem a guerra política lá fora, os embargos econômicos, não é? Uma nação coloca embargo na outra, não pode comprar, não pode vender. Vocês conhecem, vocês estão vendo isso acontecer no mundo, não é? Tentando sufocar uma nação, porque ela não pode... Olha a Venezuela, cheia de embargo e as pessoas passando fome, vocês sabem o caos que está lá. E então vem essa guerra política. Quando essa guerra política vem, então uma nação declara guerra declaradamente uma contra a outra. E elas entram em uma guerra física. Quando esta guerra física acontece, o que traz? Pragas. E você vai perceber, como já foi dito aqui, que o diabo é capaz de trazer pragas. Olha que coisa. Janes e Jambres, nos dias de Moisés, trazia pragas. O profeta diz isso, eles traziam pragas. Moisés produzia uma praga, ele falou, mas nós também podemos produzir pragas. E eles produziam pragas. Mas o profeta disse, a única diferença é que eles não conseguiam tirar a praga. O único que conseguia tirar a praga era Moisés. Não é? Então, eles podem produzir pragas. Então, quando nós lemos o livro de Apocalipse, que eu creio que nós vamos entrar mais agora, brevemente, quando nós entrarmos no livro de Apocalipse, você vai ver que você tem que entender isso, que tem pragas ali que é produzida pelo diabo, que são as guerras, etc., e são as pragas que Deus também traz sobre aqueles que vêm contra Cristo e o seu exército. Então, uma praga cai e uma outra era se iniciava. O que é a parte guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado, mas quando ele capta esse mistério, então ele vai até o povo, depois que o mistério lhe foi entregue, vai até o povo, o que ele faz aqui fora? Ele começa a proclamar a mensagem. E aqui, o que aquilo inicia? Uma guerra espiritual. Então Deus toma seu mensageiro, com os eleitos daquela era, e os põe para dormir. Então ele derrama uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo, um juízo temporário, isso falando das eras. Amém? Bom, para nós entrarmos na nossa reta final aqui, no finalzinho da nossa classe, se aqueles anjos, em Apocalipse 15, estão vindo com praga, significa que o selo já aconteceu, amém? Significa que a trombeta já soou, significa que a guerra está acontecendo, então qual que é a última coisa que acontece? A praga. E a praga, segundo o que o profeta está dizendo aqui no primeiro selo, ela é despejada sobre aqueles que rejeitaram aquilo. E qual foi a última parte do ministério de Jesus? Quando ele foi pregar para aqueles que tinham rejeitado. Amém? Não é simples? A coisa começa a ficar bem simples, né? Porque você começa a olhar o livro de Apocalipse e você vê aquela coisa toda emaranhada, de repente, vem um profeta e ele simplifica toda a coisa para nós, simples demais, fácil de entender. Então, depois aquilo termina, eles continuam, eles denominam e trazem suas denominações e começam com a obra daquele homem, como a de Wesley e todos os demais, e joga tudo numa briga novamente. Então, isso ficava se repetindo, está no parágrafo 63 da mensagem, o primeiro selo. Então, eu creio que nós cobrimos aqui bastante a respeito do tempo onde essas pragas estão sendo derramadas. Amém? Deu para entender?
Se você quiser anotar, antes de eu encerrar, fechar aqui, Apocalipse 19, 11, é a mesma cena de Apocalipse 11, 19, que é a mesma cena de Apocalipse 15, verso 5. O céu está aberto e eles estão saindo do templo no céu e vindo para a terra. E eu achei interessante ali, quando nós começamos a falar, que o profeta disse que a maneira que eles estavam vestidos, símbolos, aquele cinto de ouro, significa o evangelho. Mas você fala assim, mas o evangelho vai ser pregado novamente? Mas o evangelho, como que vai funcionar isso aí? O evangelho vai ser pregado novamente? O mesmo evangelho que salvou, o profeta disse, a mesma água que salvou Noé e fez ele passar por cima de todos os juízos de Deus, foi a mesma água que afundou aqueles povos lá nos dias de Noé. Então haverá sim um testemunho, uma pregação para esses que nunca mais terão chance de salvação, mas apenas um testemunho de condenação contra eles, não é? Vai ser glorioso, meus amados. É um tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Espero que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, porque as coisas estão chegando ao seu final, não é? Nós nunca tivemos um dia onde a palavra de Deus tem sido tão esclarecida para nós. Esse é o meu testemunho. Eu nunca vivi um dia e rápido, não é? A coisa vai se abrindo rápido, vai se fazendo simples e vai produzindo algo especial na sua vida. Uma vitória diferente, uma caminhada diferente, um sentimento diferente. E eu oro que Deus continue fazendo isso conosco cada vez mais ainda, não é? Que Deus abençoe.